Eu quero, eu quero avisar meus amigos que quando for assistir aquele vídeo Lula, o pai dos pobres, não é uma afirmação, é uma pergunta. Porque quantas pessoas chegam para mim e tem um monte de coisa comigo, me chamando de mentirosa, que não sei o quê, porque eu digo que Lula é o pai dos pobres. Gente, por favor, vamos lá assistir o vídeo até o final, tá? Uma coisinha que eu queria falar com vocês, que hoje nem ia gravar vídeo, mas resolvi gravar o vídeo. E por que eu resolvi gravar o vídeo? Porque hoje, enquanto eu caminhava, encontrei um senhor que eu sempre encontro com ele, e ele falou naquela invasão do Rio de Janeiro, e disse a mim que quem autorizou a invasão foi o presidente dos Estados Unidos. E eu disse, ele não foi, meu senhor, acho que não foi não, eu acho que foi o prefeito mesmo. E dizendo mais a vocês também, que aqui no meu Pernambuco, aqui é proibido comentar sobre aquela invasão do lado do Rio, viu? Ninguém aqui comenta nada. Todo mundo aqui, se alguém estiver comentando, assim, um conhecido outro, quando se aproxima alguém, ele cala a boca, fecha tudo e fica todo mundo caladinho. E o dono da barraca disse a mim que não ia comentar nada, porque não sabia quem era que estava por perto, tá? Para não ir comentar com aquelas pessoas que vocês sabem quem são, né, que estão erradas, e falar que a gente está falando alguma coisa sobre eles. E daí esse é o motivo principal, que no dia que teve aquela confusão lá no morro, no outro dia foi que eu fiz. Eu gravei o vídeo e disse que tudo aquilo que acontece é sobre uma lei que o pessoal da esquerda fizeram, que foi a lei do uso capião. Foi essa lei. Quer dizer, aquilo ali foi só o começo. Tem coisa que a gente não pode falar. A gente é melhor ficar calado, porque eu criei meu filho aqui sozinha. O pai do meu filho foi embora, ele ficou com 4 anos de idade. Eu criei meu filho. Ele com 14 anos eu botei ele para trabalhar. Ele serviu o exército, passou 1 ano no exército, servindo o exército. Saiu de lá, queria ir trabalhar na polícia, eu não permiti que ele fosse. Quer dizer, se ele quisesse ter mais, que ele tinha mais de 18 anos, ele tinha ido, mas não foi, graças a Deus. Foi trabalhar no comércio e está trabalhando no comércio até hoje, já casou, está na casinha dele. Tem 32 anos, meu filho. Que eu já tive, meu filho já velha, já está com 39 anos quando ele nasceu. Ele tem 32 e eu 71. Então, quer dizer a vocês que o meu Nordeste não tem jeito. E eu escutei mais ainda o nosso pai dos pobres falando, não foi bem ele que falou, mas foi um ministro dele, que é até baiano. Eu não sei se esse ministro foi o Rui Costa, porque eu não gravei bem a memória dele, que eu vi ele falando no programa do Lisboa, né? Foi Lisboa que botou o vídeo. Esse bendito ministro de Lula, que eu não gosto muito de chamar de Lula, gosto de chamar o pai dos pobres, sempre eu boto o nomezinho nele para não estar chamando o nome dele, né? Não gosto de chamar o nome de Lula. Aí chega para mim e diz assim, você está chamando o Lula de pai dos pobres, e aquele homem é o pai da pobreza, ele não é nada de pai dos pobres, quando ele ganha, ele aumenta o número de pobres. E eu digo, é verdade mesmo, isso aí é verdade. E eu estou respondendo todos os comentários que as pessoas botam no meu vídeo, estou respondendo. Mas, gente, eu não estou falando nem sobre o que aconteceu lá no morro, que eu não quero falar, que eu não quero que ninguém escute por aqui, por perto de mim, né? E nem quero falar de Lula, pai dos pobres, quero falar de Lula pior do que pai dos pobres. É que nem eu estava falando para vocês que eu escutei Lisboa, aquele do vlog do Lisboa. Botou o vídeo de um ministro de Lula falando com todos os F's e R, com todos os pinguinhos nos is,
que o sonho dele, o sonho do pai dos pobres, é transformar o povo cada vez mais pobre. Sabe o que ele falou? Que o sonho de Lula é transformar, substituir, ele falou isso, a palavra, substituir a carteira de trabalho do trabalhador por um cartão do Bolsa Família. Eu digo, eu não acredito que o ministro disse isso, que foi Lula que falou, né? Lula disse que ia tirar o sonho de Lula, era substituir toda a carteira de trabalho por um cartão do Bolsa Família. Eu digo, não acredito, pois ele botou o vídeo do ministro dizendo. E eu tenho fé em Deus que isso nunca vai acontecer, porque o meu sonho é em 26, mesmo se Bolsonaro não votar, outra pessoa vote, de preferência Tarcísio, tome conta do nosso Brasil. Um homem que gosta de trabalhar e gosta de ver o pobre lutando pelo seu ganha-pão. Isso sim, eu estou torcendo pelo nosso presidente Bolsonaro, espero que ele vote, que ele tome conta do nosso Brasil, porque eu tenho certeza que Bolsonaro pode ter falado alguma coisa que ninguém gostou, mas ele nunca que abrir a boca para falar que ia trocar o cartão, uma carteira de trabalho por um cartão do Bolsa Família. Ele já está trocando, né? Uma coisa a gente já está vendo Lula trocando. Aquele povo que pagava autônomo, pagava INSS autônomo, ele está trocando todinho, mas todos, por uma aposentadoria da Lua. Dessas aposentadorias que as pessoas se aposentam, ninguém nunca trabalhou na vida e quando vai receber o dinheiro, recebe o mesmo dinheiro de quem pagou a vida inteira. Essa é o nosso papai Lula. É o pai dos pobres. E ele quer ver cada vez mais o povo mais pobre do que já são. E eu quero dar um prosseguimentozinho aí no vídeo para eu dizer que na época do nosso presidente Bolsonaro, eu nunca passei mais de 3 meses para fazer uma ultrassom. Eu fiz uma cirurgia lá no Hospital Oswaldo Cruz para retirada de nódulo, que nem eu já tenho ouvido aí falando isso. E fui marcar eu fiz a mamografia, fui marcar a ultrassom, né? Isso foi em fevereiro desse ano, minha gente, em fevereiro desse ano. Eles marcaram para setembro. De fevereiro marcaram para setembro. Quando eu cheguei lá, fiz todos os meus exames, levei o exame para mostrar, levei os exames tudo pronto, né, filho? Passei 6 meses para fazer esse exame, bendito exame, lá no Hospital Oswaldo Cruz, lá da cidade do Recife. 6 meses para fazer um exame. E depois de 6 meses que eu fiz o exame, tudinho, eu levei lá o ultrassom com a mamografia. A moça olhou para mim, depois de eu passar 3 horas no hospital esperando ser atendida. Eu mesmo nessa idade, viu? 3 horas no hospital para ser atendida. E só fui atendida porque eu invadi lá a sala, disse a ela, mulher, eu tô com fome, quero ir embora para casa, quero comer, que eu tinha ido sozinha no hospital, manda para casa, moro lá em Paulista, não moro aqui no Recife, não, em Paulista. Aí foi que ela foi lá dentro, olhou num caderninho, eu vi que o caderninho dela tinha meio mundo de página branca. E sabe quando foi que a bendita mulher marcou para eu ir fazer o exame? Em janeiro do ano que vem. E eu fiquei com tanta raiva que eu não olhei nem a data. Eu sei que ela marcou para janeiro. Então, bem deu esperar 6 meses para fazer a ultrassom, que foi mais de 6 meses, né? 6 meses e alguns dias. 3 meses para o médico olhar o exame, se o exame tem alguma coisa. E eu disse, no dia que eu fui lá marcar, porque ele marcou para 6 meses, eu disse até o enfermeiro daqui a 6 meses, eu não sei nem se eu estou viva mais. Ele riu, disse, não, é porque não tem vaga não. Eu disse, por que Lula fica falando aí no rádio, que o povo que vai para os Estados Unidos está tudo ferrado, porque lá não tem esse negócio de SUS para o povo ser atendido, e aqui tem SUS para atender todo mundo. Que SUS é esse? Tem gente que passa 2, 3 anos esperando para fazer uma cirurgia. Eu esperei 6 meses para fazer um exame de ultrassom,
Quando eu fiz retirada de nódulo, eu ainda fiquei com alguns nódulos, por isso que eu tenho que fazer exame todo ano. E esse homem tem a cara de pau de chegar para todo mundo e dizer: "Mas aqui tem SUS". Vai pro SUS, Lula. Não vai para aqueles hospitais caros de lá de São Paulo, não. Quando tu ficar doente assim, vai pro SUS, tua família todinha vai pro SUS. Mas não vou não. Só quem vai pro SUS são os pobres. E na época do nosso presidente Bolsonaro, que onde ele era presidente, que eu estou lá nesse hospital desde 2018, onde eu fiz meus exames todinho, onde eu fiz a cirurgia e aonde eu ainda faço acompanhamento todo ano. Na época do nosso presidente Bolsonaro, que ele era o nosso presidente, quando eu operei a cirurgia, foi o último ano dele, que foi em 21. Ele ficou até 22 e eu fui em 21. No instante eu fiz a cirurgia e os exames com 3 meses, no máximo 3 meses, 2 meses eu fazia uma ultrassom. Então aquele homem não é pai dos pobres, ele é o pai que quer ver cada vez mais pobre e ele se alimenta dos pobres. E se não tiver pobre, Lula não vive, nem o PT, nem a família dele todinha. Esperando que vocês gostem do vídeo, que vocês curtam o vídeo. E se vocês souberem de alguém que vai querer trocar sua carteira de trabalho por um cartão do SUS, chegue para ele e dê um conselho: "Meu senhor, o senhor com a sua carteirinha de trabalho, você vai se aposentar por tempo de trabalho. E pelo SUS você vai esperar ficar bem velhinho, quando não puder mais nem trabalhar, que você vai receber sua aposentadoria do Lula". Pois tem vídeo gravado, gente. Procure por aí que vocês vão ver. Onde esse homem chega e diz: "Vou trocar, meu sonho é trocar todas as carteiras de trabalho por um cartão do SUS". Eu não acreditei. E espero que isso nunca aconteça, porque eu tenho fé em Deus, que em 26 esse homem voa. Vão aí no vídeo, dá uma curtida, vão comentar, comenta no vídeo também, né? Que eu ia deixar esse vídeo para colocar amanhã, mas amanhã é domingo, que hoje é 1º de novembro, dia de Todos os Santos. E em nome de Todos os Santos, eu tenho fé em Deus que esse vai ser o último ano do Pinguço. Não vai ser esse ano, porque em 26, esse é só em janeiro, né? Em janeiro de 2027, mas 26 vai ser o último ano dele. Em nome de Todos os Santos, em nome de Jesus e da Ave Maria, da Santa Maria, Mãe de Deus, tá? Tchau. Vão no vídeo, comenta. Estou gostando de vocês que estão comentando o vídeo. E pedindo a Deus, Nosso Senhor, que o nosso presidente, ele não deu golpe. Solta Bolsonaro, por favor, Xandão. Deixe Bolsonaro em paz, deixe ele andar, deixe ele falar, deixe ele fazer o que ele quiser da vida dele. Amém. Tchau.